Ok, boa noite ou boa tarde, depende do tempo que vocês viram nosso vídeo. Boas-vindas para o nosso canal. Este vai bom em vocês gostar. Nós vai colocar esses tipos de mensagens cada semana, uma mensagem. Hoje quero falar coisas pertencem a dois grupos de pessoas nesta terra, ou dois grupos dentro da igreja. Então vamos nós começar. Vocês têm Bíblia, bom dia, têm papel, têm caneta, escrever esses versículos. Eu pensar esses versículos vai ajudar. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 até 15. Pode ler, senhora. Diz assim a palavra de Deus na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: porque tais falsos profetas são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Mais ou menos 10 anos, 15 anos, tempo passado, você tem esta pergunta para mim. Satanás tem ministradores. Eu vai falar, não, sou Jesus Cristo. Mas esses anos eu já vi algumas igrejas, alguns pastores, não é boas pessoas. Eles usam água santa para cura. Aqui tenho um pastor que usa bananas santa para cura, vender bananas, vender água santa. Eu vi um pastor de Malawi, ele falar, muitas vezes mulheres têm problemas, mas esses problemas dentro do coração. Ele chupa esses problemas fora do coração. Ele chupa da mama, tira. Essas coisas falsas, muito falsas. E esses pastores, pastores de Satanás. Não é pastores de Deus. Pastores de Satanás. Vai vir versículo 3 de novo, por favor. Diz assim: porque tais falsos profetas são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Esses pastores, chamar eles mesmos, eu apóstolo, ou eu profeta, mas que dar este nome para eles? Eles mesmos. Jesus Cristo não chamar essas pessoas, eles mesmos entram essas posições. 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás também. Ele é um anjo de morte, anjo de escuro. Ele transformar ele mesmo para anjo de luz. Este Satanás é grande malandro. 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da luz da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Satanás tem ministradores. Eu nunca sabe isto, mas eu ouvi esses dias passados, agora coronavírus, eu nada a trabalhar, mas tempo passado, nós ouvimos muitas coisas estranhas, pastores fez. Mas vai vir, mesmo capítulo 1 até 4, versículo 1 até 4. Diz assim: Oxala, me suportastes um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus.
porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Este é necessário motivo, todos os pastores, nosso motivo, apresentar nossos membros para Jesus Cristo, uma virgem pura. Este é nosso motivo. Mesmo Paulo falar, este é o motivo dele. Vai vir versículo 4. 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Lá tenho outro Jesus Cristo. Eu nunca sabe isto, mas a Bíblia falar. Lá tem outro Jesus. Esses falsos profetas usam nome Jesus. Eu já ouvi. Cura em nome de Jesus. Eles usam este nome. Mas este não é nosso Jesus. Este é falso Jesus. Lá tem o falso Cristo. Jesus Cristo. Falso. Lá tem o falso Espírito. Este não é Espírito Santo. Este é Espírito de Satanás. E lá também tem o falso Evangelho. Falso Evangelho. Epa. Alguns anos passados, você falar, lá tem falso Jesus, falso Espírito, falso Evangelho. Eu vai falar, não é possível. Mas esses dias eu ouvir essas coisas é verdade. É verdade. Lá tem falso Jesus, falso Espírito, falso Evangelho, falsas doutrinas, doutrinas de demônios, não é doutrinas de Deus, nosso Deus. Amém. Amém. Vai ver aqui, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Muitas vezes nós recebemos ataque. Pessoas atacam-me. Uau, atacam-me muito. Eu ouvi outros pastores também. Um pastor aqui, cidade de Chimoia, grupo de pessoas falar, nós espera até o pastor chegar. Tempo ele entra, nós vai bater este pastor. Jovem corre para a casa do pastor e fala, pastor não vai à igreja hoje. Lá tem conflito. O pastor ficar em casa. Este grupo, dentro da igreja dele, quer tirar este pastor fora da igreja. Mas este pastor sentaram, conversa para a esposa, e eles dois acordam, melhor deixar a igreja. Lá tem muitos problemas, conflitos. Ele abandonou, o pastor abandonou a igreja dele. Mas outra pessoa se ajuda, ele construiu uma tenda, e lá atrás da casa dele, eles colocaram outra igreja, nova igreja. Algumas pessoas da igreja antiga juntam este pastor, mas outras, eles alegria, eles tiram esta igreja fora mãos do pastor. Eu vi muitos pastores têm problemas. Um pastor da América, ele de pessoas fofoca, falar mal. Este pastor chegou à igreja, ele falar, hoje, minha última pregação, eu não quero continuar mais. E nós sofremos esses tipos de problemas. E essas pessoas fazem esses problemas. Falsos irmãos. Diabo mandou essas pessoas para nossa igreja. Esses falsos irmãos existem. Nossa igreja aqui. Eu sofri muitos problemas. Falsos irmãos. Falar muitas coisas mal. Uma vez eles querem arrancar nossa igreja fora meus mãos. Muitos missionários também sofreram muitos problemas. Falsos pastores. Eles existem. Mas vai ver,
Aqui Atos, mas eu não quero ler tudo, esta longa história. Começar Atos capítulo 3, Pedro, João, entra a igreja de tempo de oração. E lá tem mendigo fora da igreja, ele sentar, pedir pessoas ajuda. Mesmo nossos mendigos aqui na cidade. So Pedro e João passa este homem, ele por mal, sem pedir ajuda. Esta Pedro parar, curva e falar: dinheiro nós não temos, ouro nós não temos, mas de coisas nós temos, nós vai dar para ti. Em nome de Jesus Cristo, levanta e andar. E eles pegaram este mendigo, levanta, e essas pessoas, ossos, tudo foi direito, corpo curado, ele saltar, andar, correr, dar glória para Deus entre a igreja. Mas esses não é cristãos, mas essas falsas pessoas da igreja, eles atacam esses dois homens e lançar prisão. Vai ver o que aconteceu. Nós vamos ler versículo 1 até 20. Desculpa a longa história, mas muito importante. Vai ver. Diz assim, no Atos, capítulo 4, versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobreviram os sacerdotes e o capitão do templo e os saúdes, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mãos deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais os anunciaram, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, Alexandre e todos quando havia da linhagem da sua sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em nome que fizeste isto. E não Pedro, cheio do Espírito Santo, que lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a que vós crucificaste e a que Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse em que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, eles, vendo a saúdia de Pedro e João, informando de que eram homens sem letras e doutores, se
maravilharam e tinham conhecido que eles haviam então com Jesus, e vindo estar com eles, o homem que foram curado nada tinha que dizer contra ele. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque todos os que habitam em Jerusalém, e manifesto que por eles foi feito um sinal notório que não o podemos negar, mas para que não se divulguem mais entre o povo, ameaçá-los para que não fale mais nesse homem a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos entre a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Muitas vezes nossos problemas saem dentro da igreja, de membros da igreja, atacam-nos. Aqui, Pedro, João, curar este homem, fez boa coisa. Esses grupos de chefe de templo, de sacerdotes, autismo, eles tudo juntam em levar esses dois para a tribulação. Em pedir que maneira vocês fazem esta cura. Em Pedro falar, em nome de Jesus Cristo, esta pessoa, da pessoa vocês crucificar, este nome, lá não tem salvação como outro nome. Amém. Se eles falar, que vocês, tá bom, não prega mais, use este nome. Pedro falar, este é impossível para nós. Nós vai continuar a pregar este nome. Amém. Vamos ver mais coisas aqui. Mateus capítulo 13. Essas coisas vão acontecer esses últimos dias. Mateus capítulo 3, 24 até 30. Diz assim: proponho-lhes outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhes: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Porque tem então joio. E ele lhes disse: um inimigo é que fez isto. Os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porque ele lhe disse. Porém, ele lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a
ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntei-o no meu celeiro. Esta palavra do Senhor Jesus Cristo, ele falar, pessoa tem o campo e semear boa semente. Mas tempo esta semente começar a crescer, esses trabalhadores, eles viram outra semente crescer em meio desta boa semente. So eles pediram, Senhor, que semear esta mal semente aqui. E ele falar, este é um inimigo. So este campo tem 2 sementes, boa semente, mal semente. Trabalhadores lá, dá-nos permissão, nós vai tirar esta mal semente. Ele fala, não, deixa tudo crescer até cefa. Eu pensar, mas esta é a verdade, nós agora chegou este tempo de cefa. Jesus Cristo falar, ele vai mandar anjos dele e eles vão tirar essas sementes mal, amarrar e queimar. Vai ver esta Mateus 3, 36 até 43. Diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a palavra do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O joio que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandaram o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá prato e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. So, aqui, Jesus Cristo falar para eles. Eu dar boa informação, potência a esses 2 sementes. Boa semente, filhos de Deus. Mal semente, filhos do diabo. E esses 2 grupos dentro do reino de Deus. Reino de Deus. E dentro de igrejas. Todas as igrejas têm 2 grupos de pessoas. Mal pessoas, boas pessoas. Tem pessoas salvas, tem pessoas que não têm salvação. Tem pessoas que querem trabalhar, força com coisas de Deus, e outras fez mal, brincar, fofoca. Jesus Cristo falar do campo, do mundo. Fim de tempo, tempo da ceifa. Jesus Cristo vai mandar anjos dele e vai pegar essa semente mal, amarrar e lançar dentro do fogo. E essas coisas já começaram. Já começaram. Amém. Amém. Ok, vamos. Nós vai para Mateus, capítulo 25. Eu quero falar
mais 2 grupos. 10 virgins. Esses 10 virgins, eles todos crentes. E ouvir uma pessoa falar 5 crentes, mas outros 5 não é crentes. Eles muito malandros. Mas não, eles todos crentes. Vai ver, Mateus 25, versículo 1. Nós vamos ler 1 até 3, mas nós vai divulgar versículo para versículo para versículo. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aqui tem 10 virgens. E Jesus Cristo fala, esta história pertence ao reino de Deus. E dentro do reino de Deus lá não tem pessoas, não tem salvação. Eles tudo têm salvação dentro do reino de Deus. E eles tudo têm lâmpadas. Eles tudo esperam até Jesus Cristo voltar. Você vai para bar, conversa para pessoas do mundo e pedir, vocês esperam até Jesus Cristo voltar. Eles vai falar, não, nós não conhecemos essas coisas, nós não vamos à igreja. Mas cada crente, cada pessoa dentro da igreja, eles sabem Jesus Cristo voltar. E eles preparar até este tempo Jesus Cristo voltar. So essas 10 pessoas, eles tudo crentes, têm salvação, têm lâmpadas, e eles esperam até Jesus Cristo voltar. 2. E 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. So aqui começar o problema. 50% da igreja prudente. 50% da igreja loucos ou malandros. 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. So esses loucos têm lâmpadas, mas não têm azeite. Que azeite? Azeite, mesmo a moto tem gasolina. Não tem gasolina, moto não anda. Mas puxa gasolina, andar. Gasolina dá poder para motor, para andar. Nossas vidas cristãos, nós precisamos azeite. E este azeite, Espírito Santo, dá-nos poder para viver esta vida de cristão. Mas esses loucos não têm azeite, não têm Espírito Santo, não têm poder. Fracos. Continue 5. 4, desculpa. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. So esses prudentes, eles têm lâmpadas, eles têm óleo ou azeite dentro das lâmpadas, e também têm alguns tambores cheios de azeite. Bom, pessoas, cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Amém. 5. E tardando o esposo, torquejaram todas e adormeceram. So, Jesus Cristo leva muito tempo para voltar. E neste momento, muitos cristãos dormem. Este é o grande problema. Não dormir. Seja acordou e espera até Jesus Cristo chegar. Continue. 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. So, meia-noite, eu não sei exatamente meia-noite. Aqui em Moçambique, meia-noite. América não é meia-noite, de dia. So, eu pensar, esta meia-noite, tempo mau,
o tempo você não pronto, este de tempo Jesus Cristo vai chegar. Meia-noite. Uma clamor, a voz do arcanjo. Vocês, acordou, Jesus Cristo já chegou, Filho de Deus. Vamos! E todos cristãos, vai ouvir esta voz. Continue a ler. 7. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todos cristãos prepararam as lâmpadas. Todos. Esses muito tempo não foi igreja. Esses brincaram primeiro. Onde a lâmpada? Oh, onde azeite? Vamos nos preparar lâmpadas. Continue a ler. 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. São esses loucos, esses grupos malandros. Azeite acabou. Eles foram para prudentes. Vocês, ajudem-nos, nós não temos azeite. Dá-nos mais azeite. Vai ver a resposta a esses prudentes. 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. São prudentes respondem: ei, nós não dar este azeite. Levar minha moto, levar meu carro, levar meu telefone. Mas, ei, azeite nós não dar para ninguém. Vai para essas pessoas vender este azeite. Vai compra este azeite lá. Eu quero falar uma coisa. Muitas pessoas, muitas igrejas não vendem azeite, eles vendem água. Água não ajuda, azeite ajuda. Alguns pastores falam histórias. Em algumas igrejas só cantar, dançar. Mas pregar evangelho, não. Isto não ajuda pessoas. Necessário ensinar palavras de Deus para povos de Deus. Esta ajuda. Tem para você ouvir palavras de Deus, você recebe azeite. Fé, vê para ouvir. Pessoas necessárias ouvir palavras de Deus para fé crescer. Amém? Amém. Ok, continue a ler. 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. São esses grupos malandros, eles foram para arranjar azeite, volta para a igreja, ler Bíblia, foi para a Bíblia escola, mas tempo ele saiu, Jesus Cristo chegou. Esses pronto entre si. Jesus Cristo fecha a porta. Eu conhecia muitas igrejas cantar esta canção. Abriu a porta, desceu. Senhor, esta porta agora é aberta. Mas um dia Jesus Cristo vai fechar esta porta. Agora é aberto. E eles entram. Jesus Cristo fecha a porta. Continua. 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. Este é bom tempo para cantar esta canção. Abriu a porta, desceu. Bom tempo. Depois essas outras virgens chegou lá em bata. Senhor, abriu a porta. Outros cristãos, pronto, ele já entrou. Mas porta fechada. Vamos ler 12. E ele, respondendo, disse: É verdade,
vos digo que não vos conheço. Show! Eu não quero ouvir estas palavras. Jesus Cristo responde para este grupo: Ei, vocês, eu não conhecia. Não conhecia vocês. Mas Jesus Cristo nunca falou: eu nunca conheci vocês. Ele fala: não, eu não conhecia. Não conhecia. Esses grupos recebem Jesus Cristo muito tempo passado, mas nunca crescer, nunca ler Bíblia, nunca vai à igreja. Tempo eles vão à igreja, eles fazem conflito, problemas para pastor, para outros. Este grupo não ajuda a igreja, não buscar dízimos, ofertas, finanças, faz nada dentro da igreja. Loucos, malandros, este grupo. Não faz nada. Nós temos este grupo, nossas igrejas agora. Não faz nada, não lê Bíblia, não vai para a casa de oração, não faz oração, não conversa com Jesus Cristo. Jesus Cristo não conhece eles, não conhecia. Lembra, um dia você chegou à igreja, recebeu Jesus Cristo, mas nunca ouviram, você faz oração. Eu não conheço você. Versículo 3. 3. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vai para Mateus capítulo 7. Aqui tem outro grupo de pessoas. Ok, vai começar versículo 12 até 14. Diz assim: Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. 12 até 14. 13. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que a leva à vida, poucos há que a encontrem. Aqui tem dois caminhos. Grande caminho. Muitas pessoas andam este caminho, mas este caminho vai para o inferno. Lá tem outro caminho, estreito, grinho. Poucas pessoas levar este caminho. E este caminho vai para a vida, para o céu. Ok, Mateus 11, Mateus 11, 15 até 20, desculpa. Mateus 11. Não, Mateus 7, 15 até 20. Diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus Cristo falar aqui, ele fala: cuidado, esses falsos profetas, eles têm roupas de cristão. Tem para você ver essas pessoas, você vai pensar: grande homem de Deus, grande homem de Deus. Mas lá dentro tem cobras, escorpiões. 13. 16. 16, desculpa. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinhos, ou figo dos abrolhos. Vai até 19. Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ok, uma coisa nós necessário dar bons frutos.
Mateus 7, 21 até 23. Vai ler essas palavras. Uau. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor. Muitos. Esses grupos, eles, muito. Mas ninguém. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fazemos muitas maravilhas? 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. So aqui tem outro grupo, falsos profetas, e eles muito. Eu ouvi uma pessoa falar dia, você por todas as igrejas do mundo, uma lado, em contar boas igrejas Jesus Cristo plantar ou semear, eles pouco, não muito. Mas lá em muitas igrejas, pastor não tem serviço, lá em casa ele construiu uma casa e chamar pessoas e começar a igreja. Mas ele mesmo começar a igreja, Deus não chamar, ele tem este dia. Em finanças vai para a bolsa dele e esta negocia do este homem. Muitas pessoas fazem isto. Eu já vi meus olhos. Só aqui tem outro grupo, falsos profetas, eles muito, e eles declaram, eles já expulsarão demônios em nome do Senhor Jesus Cristo. Curar pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Fez milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas fazem isto mesmo. Eu já vi, fazem isto mesmo. Eles usam o nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo responde para eles e fala, vocês, eu não conhecia, eu nunca conhecia vocês. Sai aqui para o inferno. So este grupo, Jesus Cristo nunca conhecia. Mas este outro grupo, Mateus capítulo 25, Jesus Cristo não conhece eles. Problemas, essas pessoas não têm, não vai à igreja, eles não recebem palavras de Deus, não lêem a Bíblia, não fazem oração, não têm comunicação para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, e eles são loucos. E este outro grupo, eles falsos profetas, eles nunca recebem salvação, não têm salvação. E muitos desses profetas, falsos profetas, vão para sangomas e recebem poder desses sangomas. E de trabalhar eles recebem este poder dos sangomas, eles recebem outro espírito para fazer este trabalhar eles fazem. Eu não quero demônio cura mim, não. Eu preciso de Jesus Cristo, próprio Filho de Deus, cura-me. Amém. Eu não sei, essas coisas ajudam ou não ajudam. Por favor, lá embaixo, lá tem lugar para escrever uma resposta para nós escrever alguma coisa. E esses batons, bater esses batons também, por favor. Falar alguma coisa, nós quero ouvir. Vocês gostar, ou pensar e eu pregar mal. Falar, você pregar mal. Ok. Obrigado. Para nós dois, obrigado. Vocês, tchau, tchau. Fala para tchau, tchau. Tchau, tchau.